Por que Shaulo escreveu um capítulo inteiro sobre cabeças, véus e glória? O que isso tem a ver com os Malaquim, com a criação, com a ordem espiritual do universo? 1 Coríntios 11 não fala de cultura, fala de códigos do céu. Seria esse um capítulo profético que aponta para um conflito invisível entre mundos? E se estivéssemos lendo tudo com os olhos errados? Prepare-se, porque o que está por trás dessas palavras muda tudo o que você pensava sobre honra, autoridade e propósito eterno. Você está no canal Os Segredos da Torá, onde as escrituras são destravadas com o olhar da verdade. Se esse tema já mexeu com você, se inscreva agora, porque o que vamos revelar não se ouve nos púlpitos. Comente aqui embaixo. Yahu revela o segredo por trás da cabeça e da glória. Compartilhe esse vídeo e ajude outros a enxergar o que Shaulo realmente quis dizer. O capítulo 11 da primeira carta de Shaulo aos Coríntios não é sobre cultura local, não é sobre cabelo e definitivamente não é uma regra de vestimenta. É uma decodificação espiritual. É como se Shaulo estivesse empurrando um véu para o lado e dizendo: agora, olhem para cima. Tudo o que acontece aqui embaixo tem um espelho lá no alto. Esse capítulo é, na verdade, uma exposição de realidades celestiais encobertas, onde Shaulo revela a arquitetura espiritual do reino de Yahu, onde cada ser ocupa uma posição, cada ordem tem uma função e cada autoridade uma origem. A primeira linha que entrega tudo. Quero, porém, que saibais, o cabeça de todo homem é o Mashiach, o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça do Mashiach é Yahu. 1 Coríntios 11:3. Essa é a chave mestra de todo o capítulo, e não é uma ideia nova. Shaulo não está opinando. Ele está descrevendo uma estrutura espiritual eterna que já existia antes da fundação do mundo. Aqui, a palavra cabeça, grego, kephale, não significa apenas liderança funcional. Ela representa fonte, origem, canal de fluxo espiritual. Se Yahu é a cabeça de Yahushua, e Yahushua é a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher, então temos uma cadeia vertical de transmissão de glória, instrução e cobertura, do trono até a criação. Quando qualquer parte dessa cadeia é rompida, entra o caos, a desonra, a confusão espiritual. Não é sobre controle, é sobre alinhamento dimensional. Shaulo não está discutindo quem manda em quem. Ele está descrevendo como a ordem espiritual do reino funciona. No reino, cada parte se submete àquela que está acima, não por opressão, mas por honra e fluidez. Essa estrutura não é uma prisão, é um sistema de abastecimento, é um rio de vida, onde cada parte recebe do alto o que precisa para cumprir sua função. Por isso, Yahushua, mesmo sendo um com o Pai, diz: eu não faço nada de mim mesmo, mas apenas o que vejo o Pai fazer. Yahuhana 5:19. Ele mesmo se submete à cabeça dele, que é Yahu. E se ele se submete, por que o homem não faria o mesmo? E se o homem se submete, por que a mulher se revoltaria contra isso? A rebelião contra a cabeça é a essência da queda. Desde a queda de Hazatã, tudo o que o inimigo faz é tentar inverter a ordem da criação. Ele se recusou a se submeter ao trono. Ele quis subir acima do Altíssimo. Desde então, o mundo espiritual está dividido entre aqueles que se alinham com a estrutura de Yahu e aqueles que querem romper a cadeia da honra. A rebelião não começa com gritos. Começa com a rejeição da autoridade. E é por isso que Shaulo está tão focado aqui. Ele viu, em Corinto, em outras comunidades e no próprio espírito, que havia uma movimentação invisível tentando distorcer o reflexo da glória do reino na terra. Por isso, ele escreve esse capítulo com tanta intensidade. O homem não deve cobrir a cabeça, porque ele representa algo. Verso 7. O homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Yahu. Aqui Shaulo está sendo literal e simbólico ao mesmo tempo. O homem, segundo Bereshit 1:27, foi feito à imagem e semelhança de Yahu.
Ele foi colocado como representante, mordomo, autoridade delegada. Quando ele cobre sua cabeça, no contexto de adoração, ele está ocultando o reflexo direto de Yahu. E isso quebra o símbolo. Mas isso não é uma regra rígida sobre chapéus. Shaulu está tratando da revelação da glória visível do reino nos atos de adoração e serviço espiritual. O homem que entende sua posição diante de Yahushua permanece com a cabeça descoberta, como quem diz: recebo diretamente da fonte e me submeto à estrutura do céu. A mulher é a glória do homem, não como posse, mas como extensão. A mulher é a glória do homem. Versículo 7. Essa frase já foi distorcida por séculos para justificar a opressão, mas no hebraico original da Torá, glória, kavod, significa peso, presença, manifestação visível da essência. Se o homem é reflexo da glória de Yahu, a mulher é o reflexo daquilo que o homem carrega. Ela manifesta aquilo que ele recebeu do céu. É por isso que a mulher não foi feita do pó, como o homem, mas de uma parte viva do corpo. A mulher é a única criatura que não foi formada diretamente da terra, mas do que já era espiritual. Isso não a diminui, a eleva. Ela é, de certa forma, o símbolo mais alto da criação, a glória do reflexo da glória. Por que Shaulu menciona os Malaquim? Verso 10. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade, por causa dos Malaquim. Essa é uma das frases mais enigmáticas de todo o capítulo, mas a explicação está nas Escrituras. Em Bereshit 6, os Binei Elohim, anjos que se rebelaram, desceram e tomaram mulheres humanas. Isso causou uma ruptura genética, espiritual e moral na criação. Shaulu está alertando: há olhos invisíveis sobre vocês. Os Malaquim observam se vocês estão ou não sob cobertura. Quando a mulher está alinhada com sua cabeça, o homem, ela está espiritualmente coberta. Ela tem um sinal de autoridade. Isso não é um pedaço de pano. É um selo espiritual. É um escudo. É um lembrete às forças do mundo invisível. Esta aqui está dentro da estrutura do reino. A natureza como testemunha, o cabelo como símbolo. Versos 14 e 15. A própria natureza não vos ensina que se o homem tiver cabelo comprido é desonra para ele? Mas se a mulher tiver cabelo comprido, é glória para ela? Shaulu apela à natureza, não à cultura. Isso é importante. Ele está dizendo que até a biologia, a própria criação, carrega impressões da ordem espiritual. O cabelo longo da mulher é um símbolo de glória e distinção. Não como regra estética, mas como sinal visível de algo que o céu honra. Um alerta contra o espírito de contenda. Verso 16. Se alguém quiser ser contencioso sobre isso, nós não temos tal costume, nem as quehilote de Yahu. Shaulu fecha o assunto com firmeza. Ele sabia que esse ensino seria contestado, tanto em Corinto quanto nos nossos dias. Mas ele declara: essa é a prática entre os que servem a Yahu, ou seja, não é opcional, não é cultural, é espiritual. E quem contende contra isso está contendendo com a própria ordem do céu. 1 Coríntios 11 não é um manual de moda. É uma revelação sobre a estrutura dimensional da honra. É um aviso. Quando a criação se alinha à cabeça certa, a glória flui. Quando inverte a ordem, entra o juízo. Shaulu viu isso e nos deixou um código. Agora que a fundação foi estabelecida, no próximo bloco vamos entrar nos mistérios ocultos da relação entre cobertura espiritual, aliança e a imagem do Mashiach, inclusive o papel da mulher como símbolo do Kodesh HaKodashim, Santo dos Santos. A aliança, o véu e a glória do lugar santo. Se o primeiro bloco nos apresentou a estrutura vertical da autoridade espiritual, Yahu e Yahushua, homem e mulher, agora entramos numa camada mais profunda, o significado do véu como um elemento de aliança e santidade. Shaulu não estava falando apenas de hierarquia funcional, mas de um código profético que ecoava no tabernáculo, nos casamentos hebraicos e na própria manifestação da presença de Yahu entre os homens. O véu como sinal de consagração,
do tabernáculo ao corpo. Quando Shaulo fala sobre a mulher ter sobre a cabeça um sinal de autoridade, ele está recorrendo a um conceito que já existia na Torá. Tudo o que é consagrado é velado. No tabernáculo, o véu do lugar santíssimo, Kodesh HaKodashim, não era apenas um tecido separador, era um lembrete visível de que aquilo que está por trás pertence somente a Yahu. A Arca da Aliança ficava escondida ali, e ninguém podia tocá-la ou vê-la, exceto o Kohen Gadol, sumo sacerdote, uma vez ao ano, com sangue e temor. A mulher, na simbologia espiritual, representa esse mesmo princípio. Ela carrega em si o dom da gestação da vida, da sensibilidade à voz do Espírito, da hospitalidade à presença de Yahu. Ela é um espaço sagrado. Quando a mulher cobre sua cabeça em um contexto de adoração, ela está conscientemente ou não, dizendo ao mundo espiritual: minha glória não está exposta. Ela é protegida, velada, santificada para um propósito maior. O casamento hebraico. A cobertura como símbolo de pacto. Nas cerimônias de casamento hebraicas tradicionais, a noiva entra coberta por um véu. Isso não é um costume humano, é um sinal espiritual. O noivo, ao levantar o véu da noiva, está dizendo: agora posso ter acesso ao que foi reservado, porque estou em aliança. A cobertura, portanto, não é opressão, é proteção contra acesso ilegítimo. É exatamente esse raciocínio que Shaulo está evocando em sua carta. Ele está falando a uma comunidade exposta a práticas pagãs, onde mulheres se exibiam nos templos e havia prostituição sagrada. Ao dizer que a mulher deve estar coberta, ele não está impondo um fardo. Está restaurando um princípio antigo. O que é sagrado não se expõe, se protege. A mulher como portadora da glória, não do homem, mas da aliança. A glória da mulher não está no homem em si, mas na relação espiritual que ela estabelece com sua cobertura, que por sua vez se relaciona com o Mashiach, que por sua vez se submete a Yahu. Ela é como o Santo dos Santos. Não se entra sem sangue, sem reverência, sem permissão. A mulher que entende sua posição no reino não precisa competir por autoridade. Ela manifesta uma glória que só é liberada quando há honra, silêncio interior e sabedoria. É por isso que Mishlê, Provérbios 31, não descreve uma mulher que grita por direitos, mas que constrói sua casa, negocia com excelência e tem sua boca cheia de Torá. A mulher espiritual não se ofende com o ensino de Shaulo. Ela o compreende como escudo. O cabelo como véu natural. Biologia profética. Shaulo escreve que o cabelo foi dado à mulher como cobertura. Versículo 15. A ciência moderna comprova que o cabelo da mulher, especialmente o longo, carrega propriedades eletromagnéticas, funcionando como extensores naturais de percepção sensorial. Algumas tradições antigas, inclusive entre guerreiros indígenas, acreditavam que o corte de cabelo diminuía a capacidade intuitiva. Essa é mais uma prova de que a natureza foi desenhada por Yahu para comunicar princípios espirituais. A mulher foi criada para sentir o invisível, perceber o que ainda não chegou, discernir atmosferas. Não é por acaso que o cabelo, símbolo de honra, esteja relacionado a essa sensibilidade. Quando Shaulo diz que o cabelo longo é glória para a mulher, ele está afirmando que a glória de uma mulher está diretamente ligada à sua percepção espiritual e ao seu papel como guardiã da atmosfera do lar, da comunidade e da geração futura. O véu como linguagem silenciosa entre dimensões. As Escrituras estão cheias de gestos simbólicos que falam mais alto no mundo espiritual do que 1000 palavras. O véu é um desses gestos. Assim como o sangue nas portas protegeu os filhos de Israel no Egito, Shemot 12, assim como o tzitzit, na ponta da roupa, é um lembrete visível da Torá, Bamidbar 15:38. O véu é um sinal para os céus e para os observadores celestiais de que aquela mulher está posicionada, coberta e protegida. É por isso que Shaulo menciona os Malaquim. Eles não apenas observam, eles reconhecem posições espirituais, e onde há desonra, há brechas, mas onde há honra, há escudos. Quando a cobertura espiritual é quebrada, a serpente entra. Essa verdade remonta ao Éden.
A serpente não falou com Adão. Ela foi diretamente à mulher, não porque ela era fraca, mas porque estava exposta. A falha de Adão foi não proteger. A falha de Havá foi dialogar sem cobertura. Resultado? Queda, culpa, expulsão. Esse padrão se repete em todos os lares, todas as congregações e todos os séculos. Onde não há cabeça, há serpente. É por isso que Shaulô, ao escrever para Corinto, trata esse tema com tanta urgência. Ele sabia que o desvio da estrutura espiritual atrai trevas, distorce a glória e desonra o nome de Yahu. O que está em jogo? O reflexo do reino na terra. 1 Coríntios 11 não é um apelo à religiosidade, é uma convocação ao posicionamento espiritual. Quando o homem ora com a cabeça descoberta, ele está se apresentando como reflexo da autoridade do Mashiach. Quando a mulher ora com a cabeça coberta, ela está reconhecendo sua posição dentro da estrutura celestial. Quando ambos fazem isso por fé e entendimento, e não por imposição, o reino se manifesta sobre eles com glória. Esse capítulo é como um manual de adoração invisível, onde o físico serve ao espiritual e o gesto terreno libera códigos celestiais. Shaulô não estava preocupado com tecidos ou cabelos. Ele estava escrevendo com profundidade profética sobre como os gestos do corpo comunicam alianças no céu. O véu da mulher, a cabeça descoberta do homem, o respeito à estrutura de autoridade, tudo isso é linguagem silenciosa que o mundo invisível entende. O véu protege o que é santo, a cabeça exposta manifesta o reflexo da glória, a cobertura revela o pertencimento. No próximo bloco, vamos explorar o que acontece quando essa estrutura é rejeitada, como o espírito de rebelião age disfarçado de liberdade e o que as Escrituras revelam sobre isso nos últimos dias. Rebelião contra a cabeça, a guerra invisível pela estrutura espiritual. Shaulô não escreve por estética ou doutrina social. Ele está em guerra, uma guerra silenciosa contra uma força invisível que opera não apenas nas práticas exteriores, mas na arquitetura interior da criação. Em 1 Coríntios 11, ele combate um movimento espiritual que não começou em Corinto, mas no céu. O que está em jogo não é apenas a posição da mulher ou a postura do homem, mas o modelo divino que sustenta o equilíbrio entre luz e trevas. Onde não há cabeça, não há direção. Onde a cabeça é rejeitada, a serpente assume o comando. A inversão da criação, a raiz da rebelião espiritual. O primeiro ato de rebelião cósmica foi uma inversão de função. Um ser criado para refletir a luz quis ser fonte dela. Um servidor quis ser adorado. E para isso, precisou corromper a ordem estabelecida. Satã não tentou destruir a criação. Ele tentou reestruturá-la ao seu modelo, sem cabeça, sem submissão, sem origem definida. Essa mesma tática foi usada no Éden. Ele não propôs destruição. Ofereceu conhecimento sem dependência. O veneno foi sutil. Sereis como Elohim, sem intermediação, sem cabeça, sem cobertura. O espírito da rebelião é sempre o mesmo. Romper a hierarquia, dissolver a fonte, obscurecer o reflexo. E é isso que Shaulô está denunciando, com palavras cifradas, mas claras para os espiritualmente despertos. Autonomia disfarçada de liberdade. O discurso do mundo. O coração do sistema que governa este mundo pulsa com um grito: ninguém manda em mim. A cultura atual idolatra a independência como virtude suprema, mas despreza completamente o conceito de origem espiritual. No entanto, todo ser tem uma cabeça. Mesmo quem diz sou meu próprio chefe, está na verdade sob influência de outra cabeça, invisível, disfarçada, oculta, mas real. Como disse Yahushua, aquele que não ajunta comigo, espalha. Shaulô está dizendo, não existe neutralidade espiritual. Ou você está sob o fluxo de honra que vem do alto, ou está exposto ao colapso interno da alma, o ciclo da insubmissão. Como a desordem se instala. A desordem espiritual não explode de uma vez. Ela entra como uma rachadura silenciosa. E o ciclo é quase sempre o mesmo. Primeiro, negação da cabeça espiritual,
recusa de autoridade, desprezo pela instrução, rejeição da cobertura. Segundo, inversão de papéis, confusão de identidade, distorção dos propósitos, deslocamento de funções. Terceiro, fragmentação da glória. Quando a estrutura se quebra, o reflexo desaparece. O que deveria brilhar se apaga. Quarto, abertura espiritual, onde a brecha entra a influência. O que não está debaixo da cobertura está à mercê de vozes estranhas. Esse processo é quase invisível, mas suas consequências se manifestam no corpo, no lar, na liderança, na congregação. A mulher sem cobertura atrai guerra. O homem sem cabeça implode. Shaulo não cria doutrina. Ele revela um princípio. Toda cobertura é proteção, e toda cabeça é uma fronteira espiritual. A mulher que rejeita o princípio da cobertura, simbolicamente, rompe sua barreira de proteção espiritual. Ela pode parecer forte por fora, mas está exposta a uma batalha que não vê. O homem que se recusa a se alinhar ao Mashiach perde o acesso à instrução direta do céu. Ele pode liderar com carisma, mas será cego em decisões eternas. A inversão não afeta apenas o indivíduo, contamina gerações, distorce o propósito, desacelera o avanço do reino. O colapso do corpo começa pela rejeição da cabeça. É interessante que o corpo humano só pode viver se o cérebro, a cabeça, estiver ativo. O menor trauma cerebral pode comprometer movimentos, fala, consciência. A cabeça comanda. Sem ela, o corpo colapsa. Shaulo conhecia bem essa analogia. Em sua carta aos Colossenses, ele alerta: não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligamentos, vai crescendo com o crescimento que vem de Yahu. Colossenses 2:19. A mesma verdade se aplica aqui. A mulher sem cabeça, homem, o homem sem cabeça, Yahushua, e a comunidade sem cabeça, Torá viva, todos estão em risco de necrose espiritual, a inversão como agenda oculta. O que Shaulo detecta em Corinto não é apenas uma falha local, é uma agenda espiritual global que atua há milênios. Inverter os papéis criados por Yahu, tirar o homem da posição de escuta, colocar a mulher como cabeça e comando, apagar o Mashiach da estrutura como referência, tornar Yahu um símbolo vago e não uma fonte ativa. Essa agenda não usa violência, ela usa conveniência. Ela se infiltra nos sistemas, nas filosofias, nos modelos de sucesso, e quando você percebe, a cabeça já foi trocada e o corpo está operando por um DNA estranho. A desonra abre espaço para a ocupação espiritual. 1 Coríntios 11:10 diz que a mulher deve ter um sinal de autoridade sobre sua cabeça por causa dos malaquim. Essa frase, longe de ser simbólica, é literal. Os malaquim, especialmente os que caíram, identificam territórios desprotegidos. Uma mulher que rejeita a cobertura espiritual não está apenas fora de um padrão humano. Ela está acessível ao olhar dos invasores invisíveis. E não só ela. O homem que não honra sua posição em Mashiach também se torna vulnerável. A desonra é uma licença para a ocupação. Quando a cabeça volta ao lugar, a ordem é restaurada. Mas há esperança. A estrutura espiritual não foi quebrada de forma definitiva. Ela pode ser restaurada. Mas isso exige reconhecimento do erro, admitir que a ordem foi corrompida, reposicionamento voluntário, retornar ao seu lugar original, por fé, não por imposição. Renovação da aliança. Não basta mudar de atitude, é preciso renovar o pacto com a fonte. Quando a cabeça volta ao lugar, no lar, no altar, no coração, a glória retorna. A visão volta, a proteção é restaurada. A mensagem de Shaulo em 1 Coríntios 11 é uma denúncia contra a estrutura invisível da rebelião. É um apelo urgente para que cada um volte ao seu lugar. Homem, mulher, comunidade, nação. Rejeitar a cabeça não é ato de coragem, é suicídio espiritual. A verdadeira liberdade não está em fazer o que se quer, mas em estar posicionado exatamente onde Yahu te colocou, para que o fluxo da vida eterna passe por você sem interrupções. No próximo bloco,
vamos revelar como essa estrutura espiritual impacta diretamente a manifestação da glória nos dias atuais e como ela se conecta com a restauração da identidade do povo de Yahu nos tempos do fim. O reflexo da glória. Quando a estrutura alinha os céus e a terra. Se tudo que existe foi criado para refletir a glória de Yahu, então a estrutura espiritual apresentada por Shaulu em 1 Coríntios 11 não é apenas um modelo de relacionamento. É um mapa de restauração cósmica. Quando a criação se posiciona corretamente, cada parte sob sua cabeça, cada cabeça conectada à fonte, o que acontece não é só equilíbrio social, é manifestação. A glória volta a habitar entre os homens. Este capítulo não é sobre tradição. É sobre o que impede ou libera a presença de Yahu em plenitude, a estrutura como espelho da glória. A palavra glória, kavod, não significa apenas brilho, significa peso, presença, impacto. O que Shaulu apresenta é a ideia de que o fluxo da glória depende do alinhamento da estrutura. Se a cabeça está conectada, a glória desce. Se há ruptura, a glória se dissipa. Observe o padrão. Yahu, fonte de toda a glória. Yahushua, reflexo direto do Pai. Homem, reflexo da autoridade do Filho. Mulher, reflexo da aliança com o homem. Isso não é uma escada de importância, mas uma corrente de liberação de presença. A mulher revela o que recebeu do homem, que manifesta o que recebeu do Mashiach, que revela o que recebeu do Pai. Glória flui através da ordem, desaparece na inversão. Cada papel reflete um atributo do reino. A beleza dessa estrutura é que ela revela facetas específicas do caráter de Yahu. O homem revela governo, firmeza e direção. A mulher revela sensibilidade, sabedoria e incubação profética. Juntos, manifestam o equilíbrio entre justiça e misericórdia. Essa fusão de forças, quando bem alinhada, cria uma atmosfera espiritual que reflete a natureza do trono. É por isso que Shaulu conecta glória com função. Não é sobre quem brilha mais, mas sobre quem transmite corretamente. Quando o homem se alinha, a direção se abre. O homem que está sob a cabeça certa, não apenas em aparência, mas em postura espiritual, torna-se um canal direto da instrução do céu. Não é manipulado por emoções nem por desejos. Ele recebe comandos, conselhos, sabedoria. É por isso que muitos homens vivem desorientados espiritualmente. Estão buscando direção, mas não estão sob a cabeça. Estão fazendo planos, mas não ouviram o que o trono está dizendo. Shaulu está dizendo: quer manifestar a autoridade legítima? Primeiro, submeta-se à autoridade verdadeira. Quando a mulher se alinha, o ambiente muda. A mulher espiritualmente posicionada não precisa brigar por espaço. Ela carrega a atmosfera. Ela não domina pelo grito, mas pelo peso da presença que anda com ela. A cobertura espiritual sobre ela não a diminui. A consagra, a sela, a ativa. O reflexo da glória na mulher está ligado ao reconhecimento da fonte. É por isso que Shaulu chama a atenção para a aparência externa, não por moralismo, mas por simbolismo. O corpo fala o que a alma carrega. O gesto externo comunica verdades espirituais internas. Uma mulher velada espiritualmente é como o Santo dos Santos. Ela não é acessível a qualquer um e carrega uma glória que transforma o espaço onde pisa. Lares estruturados revelam o reino. Não é à toa que o ataque do inimigo começa pela casa. Quando o lar se desconecta da estrutura revelada por Shaulu, as janelas do céu se fecham. Mas quando? O homem assume a escuta espiritual e cobre sua família. A mulher se posiciona com honra e sabedoria. Os filhos percebem essa ordem não como opressão, mas como segurança. Então algo acontece. O ambiente do lar se torna um altar de glória. Ali, as orações não encontram barreiras. Os sonhos são alinhados com os céus. A atmosfera é purificada. Porque onde há cabeça, há fluxo. Onde há fluxo, há luz. A glória visível atrai multidões, mas depende da estrutura invisível. O mundo busca milagres, manifestações, sinais. Mas Shaulu está dizendo:
Sem estrutura, não há presença duradoura. A glória que encheu o tabernáculo, Shemot 40:34, só veio depois que cada utensílio foi colocado em sua posição exata. Não foi por gritos, foi por ordem obedecida. O mesmo ocorre no corpo humano. A coluna vertebral, que sustenta o corpo, depende do alinhamento correto de cada vértebra. Basta um desvio para que haja dor, inflamação e paralisia. Da mesma forma, a estrutura espiritual que Shaulo descreve em 1 Coríntios 11 não é um enfeite doutrinário. É a espinha dorsal da glória manifesta, a chave da autoridade legítima, posicionamento, não poder. Autoridade espiritual não se conquista, se recebe, e só permanece com quem está debaixo da estrutura certa. O homem que tenta liderar sem estar submisso ao Mashiach perde força. A mulher que tenta governar sem cobertura espiritual se exaure. A comunidade que despreza a ordem do reino cai em confusão. A chave não é ocupar um posto, é estar debaixo da ordem que Yahu estabeleceu, mesmo que pareça contra a lógica humana. Foi isso que Shaulo quis dizer, que a glória não se instala onde há disputa por controle, mas onde há reconhecimento da cabeça. O mundo futuro será edificado sobre essa estrutura. Quando Yahushua retornar, ele virá para restaurar todas as coisas. Maasim 3:21. Isso inclui a ordem espiritual da criação. As nações que resistirem à estrutura do reino não poderão suportar o peso da glória que virá com ele. Por isso, o que Shaulo ensinou em Corinto não era apenas para aquela geração. Era um ensaio para o reino que está por se manifestar. Aqueles que hoje rejeitam essa ordem, amanhã tropeçarão na glória. Mas os que se alinham agora serão coluna no templo eterno. Hitgalut 3:12. O capítulo 11 de 1 Coríntios não termina com regras, ele termina com um espelho. Um espelho onde cada um deve olhar e se perguntar: estou posicionado sob a cabeça que Yahu me designou? Minha vida reflete a glória ou está presa à desordem? Meu corpo, meu gesto, minha postura falam com os céus ou só com os homens? Shaulo revelou mais do que uma doutrina. Ele revelou um modelo de restauração. Uma engenharia espiritual que, quando obedecida, faz com que o céu se alinhe com a terra e a glória de Yahu se manifeste sobre o seu povo. 1 Coríntios 11 não é um capítulo sobre regras. É uma chave esquecida para entender o mundo espiritual. Shaulo não escreveu à toa. Ele revelou uma engrenagem celestial que governa os relacionamentos, os lares, as comunidades e o próprio fluxo da glória de Yahu. A cabeça não é só um lugar de comando, é um lugar de origem. E quando cada parte da criação reconhece sua fonte, a presença de Yahu se manifesta de forma ininterrupta. Homens que voltam a ouvir a voz do Mashiach, mulheres que se movem com sabedoria e honra, famílias que brilham como espelhos da estrutura do céu. Esse capítulo não deve ser lido com filtros religiosos, nem com lentes culturais. Ele precisa ser discernido com olhos espirituais, porque a estrutura revelada ali é a espinha dorsal do reino. Que você volte à sua posição no plano original.